Bem-vindo ao canal Mônica Ribeiro Artesanato. No vídeo de hoje vou reciclar esse pote de plástico. Eu já passei um paninho com álcool para limpar. Eu gosto de passar uma lixa, tá? Lixando todo o pote, tampa, para deixar ele mais áspero, tirar aquele brilho do plástico. Venho com a massa acrílica, pode ser massa corrida, também dá certo. Essa massa acrílica já tem na lojinha aqui do canal. Vou usar uma espátula, mas se você não tiver, pode usar uma faca velha que você deixa só para artesanato. Pego a minha massa acrílica e venho depositando ela aqui no meu pote, tá? Vai ficar uma camada um pouquinho grossa, não pode fazer essa camada fina, tá? Então, eu vou depositando a massa corrida e venho fazendo esse movimento como se eu tivesse levantando a massa, para ela ficar com essa texturinha, tá? Com ela áspera. Então, é só ir colocando a massa e ao mesmo tempo você já vem batendo, ó, puxando com a parte de trás da espátula ou da faca. Deixa a massa bem pipoquinha, bem áspera, ó. Mais de perto aqui para vocês verem como que ela vai ficar, tá? É esse efeito que eu preciso. Faço isso até terminar o pote inteiro. Vou deixar secar de um dia para o outro, porque como é uma camada grossa, ela vai demorar para secar. Faço o mesmo processo na minha tampa, passo a massa corrida aqui na lateral da tampa toda, venho com a parte de trás da espátula, sempre puxando a massa, dando batidinhas para ela ficar com essas pontinhas, e faço o mesmo processo aqui na parte de cima da tampa. Todos os materiais que eu vou usar para esse pote já está disponível na lojinha do canal. Eu vou deixar o WhatsApp passando aqui embaixo. Terminando de fazer tampa e pote, já deixei secar de um dia para o outro, tá? Ela vai ficar bem durinha, bem seca. Vou usar agora a tinta chalk na cor ametista. Por que a tinta chalk? Porque é a cor que eu queria e só tinha na chalk. Pode ser PVA normal. Pincel de cerdas macia e vou pintar a parte de baixo do meu pote. Passo uma demão, deixo secar e venho com uma segunda demão da tinta. Eu demorei um pouquinho para gravar os vídeos, tá? Vai sair vídeo novo aqui no canal, mas vai demorar um pouquinho, vou ser bem sincera. Eu ando um pouco desanimada com os vídeos, tá? Porque a gente grava, a gente edita e nem sempre os vídeos têm curtida o suficiente, comentário, compartilhamento. Então, eu andei um pouquinho cansada do artesanato, mas estou voltando. Terminei de passar a segunda demão da tinta, já deu uma ótima cobertura, agora vou deixar secar. Venho na tampa, vou precisar de uma lixa e vou lixar toda essa lateral da tampa, tá? Para tirar as rebarbinhas que fica da massa, aquelas pontinhas mais finas. Então, lixa toda a tampa, a parte de cima também. Depois, eu gosto de vir com um pincel e vou passando para tirar o pó, tá? Limpar essa massa corrida, massa acrílica, que fica esse pozinho quando a gente lixa. Vou precisar de tinta PVA branca, com um pincel eu vou pintar essa tampa. Passo uma demão, só para a tampa ficar mais branquinha. No pote, com a tinta bem seca, eu venho com a lixa e vou lixar todo o meu pote. Não precisa fazer força para lixar, é com a mão leve. Aqui a gente só vai tirar aquelas rebarbas, as pontas mais pontiagudas que fica da massa. E ele vai dando esse efeito, que fica bem bonitinho, como se fosse lembra um craquelê, né? Que fica dois tons de cor. Olha que gracinha que fica. Eu amo esse efeito, é simples de fazer, mas dá um efeito bem legal e dá para usar qualquer cor de tinta. Na tampa, eu vou fazer uma decopagem. Já escolhi esse papel Slim Paper, que é da Lito Art, ele é no tema de flores. Vai ficar bem delicado, mas acho que vai combinar. Eu escolhi essas rosas menores.
Venho com um pincel bem úmido de água e vou demarcar a minha rosa, tá? Para cortar com a mão. Aqui é só você agora vir cortando para não ficar marca de tesoura, tá? Eu prefiro cortar assim como se fosse um guardanapo. Vou recortar também essa outra aqui menorzinha para fazer um conjunto na tampa. Sempre trabalha com o pincel úmido. Vou tirar mais um pouquinho dessa parte branca do papel e deixar bem o corte próximo só das rosinhas. E olha como fica bem recortado. Vou usar cola gel para decopagem, pincel de cerdas macia, passo a cola gel em toda a minha tampa. Venho com a decopagem, centralizo aqui na tampa onde eu quero. Com o próprio pincel e cola gel, eu vou fixando já a decopagem aqui na tampa, tá? Não preciso usar saquinho plástico, porque como a decopagem é em cima da textura, o pincel é perfeito, porque já vai entrando a cola aqui, você já vai apertando a decopagem, ela vai fixando, entrando nessas curvinhas da textura. Passei mais um pouquinho de cola gel aqui na parte de baixo, que eu vou colar essa outra rosinha, né? Essa outra flor menor. Faço o mesmo processo, já passo a cola gel aqui na parte de cima, já vou fixando a decopagem. Terminando, eu gosto de deixar secar uns 15, 20 minutos. E olha que gracinha que fica. Ficou bem delicado, bem clarinha essa decopagem. Aqui na lateral eu vou usar pincel de cerdas dura, um pouquinho da tinta ametista, trabalho essa tinta no pratinho, venho aqui na lateral da tampa e vou passando o pincel como se eu quisesse fazer uma pátina. E automaticamente a tinta vai destacando um pouco esse desenho, né, da textura. Se você quiser deixar a tampa toda branca, pode também. Fiz em volta de toda a tampa, olha que legal que fica esse detalhe. E faço umas batidinhas bem de leve aqui nessa parte de um desenho e outro, tá? Mas é bem pouquinho, quase nada de tinta no pincel. Só para dar um detalhezinho aqui no meio de uma decopagem e outra. Para finalização, eu escolhi o verniz geral, que é um verniz de brilho. Pincel de cerdas macia. Passo o verniz na parte de baixo toda do pote e depois também já envernizo a minha tampa. Todos os materiais utilizados você encontra na lojinha aqui do canal MR Artesanato. Eu gosto que o verniz seque natural. Esse verniz ele seca rápido, uns 15 minutinhos já tá seco. E olha o nosso pote finalizado. Foi uma decopagem, né? Um trabalhinho bem simples, mas esse efeito é bem legal. Você pode usar em garrafa, pote, MDF, vidro, que fica bem legal. Dá para mudar as cores. É rápido de fazer e dá para vender num preço bom. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixe os comentários, as curtidas e compartilhe. Fui!